Muito bem, shalom a todos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, então, para a nossa live, referente, então, ao nosso mini-curso sobre como Jesus lia a Escritura. Então, quero acolher cada um de vocês nessa noite, vocês também que estão assistindo essa live, essa gravação, que estão fazendo o curso. Quero, então, com muito carinho, acolher, então, o nosso diretor acadêmico, o Padre Donizete, pela sua presença, o nosso coordenador, professor Marivan. E a dinâmica da nossa live, da nossa primeira aula desse mini curso, é muito simples, né? O professor Marivan vai estar dialogando com o Padre Donizete, eu vou estar mediando, e vai estar aberto aí para vocês fazerem alguns comentários e algumas indagações, tá bom? Padre Donizete, passo a palavra para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Não está sendo seu som, padre. Desculpa, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria acolher cada um, cada uma, vocês que já nos conhecem e participam de outras lives, de outros cursos, assim como você que está descobrindo, graças ao professor Raimundo, esse curso, este início com esta live. Então, sejam todos bem-vindos. Talvez a primeira palavra de apresentação. Então, sou o Padre Donizete, coordenador acadêmico do Centro de Estudos. Vou passar a palavra para o Marivan, também professor do Centro, assim como o professor Raimundo, e o Marivan é o coordenador dos nossos cursos. Por favor, Marivan. Obrigado, Padre Donizete. Boa noite, pessoal. Uma grande alegria encontrá-los uma vez mais, ainda que de forma virtual. Muito bom em tê-los, né? E a nossa proposta, portanto, como estamos anunciando aí há algum tempo, né? Fazer, então, esse mini curso, de modo bem tranquilo, com o desejo de aprofundarmos um pouco essa temática que, ainda por vezes, insiste em criar certos preconceitos, que é a relação de Jesus com os fariseus. A motivação para esse curso, esse mini-curso, foi justamente a partir dos dois últimos livros da coleção Judaísmo e Cristianismo. Coleção essa que foi criada, pensada e mantida pelo Centro Cristão dos Judaicos, o Padre Donizete, que acabou de se apresentar, é o nosso diretor acadêmico. Então, lançamos esses dois últimos livros, um escrito por mim e pelo professor Márcio, também professor do Centro Cristão dos Judaicos, intitulado Jesus, o Mestre entre os Sábios. E o outro, o 20º livro da coleção, é uma tradução do francês, Como Jesus lia as Escrituras. Evidentemente, como assim foi anunciado, esse minicurso contempla no primeiro pagamento a aquisição desses dois livros. Alguns de vocês já receberam, né? Outros ainda os livros foram despachados, outros ainda estamos esperando o envio dos interesses, né, para assim a gente poder também despachar. E nós queremos dialogar um pouco com vocês a partir dessa relação aparentemente conflituosa, né, e muitas vezes marcada ou interpretada de forma muito negativa entre Jesus e os fariseus. Espero que ao longo desses nossos 8 encontros, hoje apenas é um bate-papo, né, entre nós aqui, para que a gente traga algumas motivações necessárias para estimular nossa presença e a nossa participação no curso. E, é claro, a gente sempre conta com a participação de todos vocês. E aproveito também esse momento para anunciar já agora, porque depois, no final, todos estão com pressa, né? A gente entende isso, né? Já quer se ligar, tem outros afazeres. Mas eu gostaria de anunciar 2 novos cursos que vamos começar no Centro Cristão de Estudos Judaicos de forma online. De verdade, um deles é online e outro é híbrido. No dia 13/9, portanto, a partir de terça-feira, daremos início à segunda turma no curso de homilética. É um curso com duração de 2 semestres, portanto, um curso bem rápido, com uma boa dinâmica, com aulas pontuais e que ajudam principalmente quem trabalha com a questão da oratória, quem está à frente de algum ministério na igreja, de alguma pastoral, e mesmo aquelas que não estão, mas gostariam, quem sabe, de conhecer algumas técnicas, fundamentos bíblicos e teológicos
justamente nessa dinâmica do falar em público e de como organizar essas ideias. Melhor que falar em público é como organizar as ideias para poder se expressar bem. E uma vez que você se expressa bem, tem certa segurança que a mensagem foi transmitida. Então, dia 13, terça-feira, esse curso acontecerá todas as terças-feiras, uma vez por semana, portanto, ao longo de 2 semestres, e o investimento bem em conta, pessoal, investimento bem barato mesmo. Depois eu passo para vocês no nosso grupo o link, o conteúdo, a proposta do curso, mais o link de inscrição. Será muito bom em poder contar com vocês, ou alguns de vocês, nesse curso. E o outro curso começaremos no dia 15/9, portanto, na próxima quinta-feira, é o Hebraico Bíblico, ministrado pelo Frei Joel Moreira, religioso de Nossa Senhora de Sion. Esse curso acontecerá de forma híbrida, às 15 horas, presencial, para aqueles que puderem ir ao centro, e aqueles que não puderem podem acompanhar o curso também de forma online. Investimento super em conta. Você que tem paixão, desejo de conhecer as escrituras a partir da sua língua original. É claro que vamos respeitar aí a velocidade e todo o processo de cada um, mas é seguro, pessoal. Basta você acreditar em você, acreditar no seu potencial, ser uma pessoa aplicada, que eu não tenho dúvida que você vai conseguir, em pouco tempo, ler o texto sagrado na sua língua original, o que é muito gostoso, o que é muito bacana. Então, reitero o convite. Próxima terça-feira, 13/9, daremos início ao curso de homilética, duração de 2 semestres, sempre às 19h30. Esse é totalmente online. E às quintas-feiras, a partir do dia 15/9, daremos início ao curso de hebraico bíblico. Ele vai funcionar de forma híbrida. Temos uma primeira fase que começa agora em setembro e encerra-se em novembro, e depois vamos pensando passo a passo na continuidade desse curso para aqueles e aquelas que quiserem se aventurar cada vez mais no conhecimento do texto sagrado em sua língua original, tá bom? Esse é o recado que eu queria dar agora no início, e podemos já, não sei como que é a dinâmica que o professor Raimundo preparou, e podemos começar então, professor, por favor. Muito bem, penso de cada um de vocês dar uma palavrinha sobre a questão do curso e assim eu vou fazendo algumas indagações juntamente com os demais alunos. Padre Donizete, gostaria de dar uma palavra inicial referente aos 2 livros. Sim, eu gostaria só de reforçar o anúncio que o nosso coordenador Marivan já fez, e aí direi uma palavrinha sobre o livro. Como são 2 livros, são os 2 últimos que nós publicamos. O primeiro deles é do professor Marivan e o segundo é do Rabino. Eu vou me situar mais a partir do livro do Rabino. Eu penso em Marivan a partir do livro dele, e depois a gente pode dialogar e fazer conversar. Se o Marivan estiver de acordo, talvez a gente pode falar mais ou menos não ao mesmo tempo, mas um após o outro, sobre o tema, digamos, principal. A primeira coisa que eu queria dizer, reforçando já o anúncio do Marivan, portanto, é que com os 2 novos cursos que ele acabou de apresentar para vocês, eu espero que isso já dê uma ideia para vocês, sobretudo os novos que estão chegando e descobrindo o Centro Cristão dos Estudos Judaicos, já dá uma ideia de como é que nós trabalhamos e qual que é a nossa perspectiva, como é que nós olhamos as coisas, como é que nós olhamos a palavra de Deus. Nós a olhamos como sendo palavra de Deus, recebida por Israel, pelo povo judeu, em particular toda a Torá, toda a parte do Antigo Testamento, e esta palavra que nós também recebemos em Jesus Cristo, que queremos melhor compreendê-la e que queremos, portanto, a escuta do povo de Israel que recebeu essa palavra, partilhar, descobrir aquilo que nós temos em comum. Aquilo que a Igreja, a partir de Vaticano II, do documento Nostra Aetate, nos ensinou a chamar de patrimônio comum. É claro que nós não podemos fazer tudo, então o que nós fizemos, o Rabino fez e o Marivan, com o professor Márcio, fizeram no livro deles, é pegar um aspecto, uma dimensão, um ponto importante e desenvolver e trabalhar, mas sempre com esse, digamos, com esse olhar aberto e com os ouvidos também, digamos, bem atentos para ouvir a partir da Escritura, o que diz Israel, o que diz o povo judeu, o que nós dizemos quando nós compreendemos bem qual que é a nossa compreensão, que é a nossa leitura.
É isso que eu queria dizer, digamos, para acentuar e mostrar a partir da proposta do convite aos novos cursos aí feito pelo nosso coordenador. Então, eu diria uma palavra, e para começar, a palavra-chave dos dois livros, tanto o do professor Marivan e do Márcio, esse que vocês adquiriram, que vão receber em breve em suas mãos, Jesus, o Mestre entre os Sábios, como eu diria o livro do Rabino que nós traduzimos, como Jesus lia a Torá, e o subtítulo é Sair do mal-entendido entre Jesus e os fariseus. A palavra-chave aqui, o tema importante é quem são os fariseus e como é que nós, ao longo da história, a partir das Escrituras, a partir do Novo Testamento, como é que nós fizemos uma ideia positiva ou negativa? Qual a importância deles? Como é que nós os compreendemos? Partindo da Torá, mas, sobretudo, digamos, partindo já daquilo que se fala dos fariseus nos evangelhos, é o que faz o Rabino neste livro, e também o que faz o professor Marivan, juntamente com o professor Márcio, que escreveram o outro livro. Então, importante, os fariseus. Quem são os fariseus? Queria começar com uma palavrinha, já deixo a palavra para o professor Marivan. Os fariseus vêm da palavra perush em hebraico, perushim, que significa aqueles que estão separados. Então, o primeiro sentido, o sentido, digamos, que não tem nada de pejorativo, de negativo, é pessoas que se separam, mas se separam por causa da palavra e a serviço da palavra, porque tem um entendimento dessa palavra de Deus. Esse é o primeiro dado. Em seguida, evidentemente, quem se separa é julgado de maneira positiva e, às vezes, também mal compreendido e julgado de maneira negativa. Eu não me refiro aqui à separação, por exemplo, que Deus os preserve, por exemplo, de um casal que eventualmente venha separar, tem os conflitos, mas é uma relação de casal. Mas eu refiro a essa dimensão, o que acontece depois. Separou-se, por que as dificuldades? Aqui os fariseus, portanto, considerados como separados, eles mesmos nunca se consideraram separados. Quem não faz parte do movimento, quem não era fariseu, é que os olhava de maneira, digamos, negativa, dizendo são separados, eles têm uma compreensão da palavra de Deus que é diferente, que é superior, ou que é, não sei, poderia colocar diversos termos negativos. Como, para terminar, a minha analogia, a comparação com, sei lá, com duas pessoas que se separam, no caso, por exemplo, de um casal, certamente entre eles, se a separação foi, digamos, em bom acordo, cada um sabe as razões positivas e as negativas, por que eles eventualmente se separaram. Faça a comparação para que vocês guardem a ideia, portanto, de fariseus como separados, mas separados por causa da palavra de Deus e separados porque eles compreendiam e explicavam e viviam essa palavra de um jeito, digamos, próprio a eles. Professor Marivan, está de acordo? Quer continuar prolongando ou abordar um outro aspecto, por favor? Ótimo, padre. Eu acho isso excelente. Eu gostaria de pegar um pouco essa fala do senhor e aqui trazer um aspecto que nós também trabalhamos isso no nosso livro, que exatamente é essa relação que Jesus com os fariseus, e aí você tratou bem essa questão da etimologia do nome, né? Qual que é a perspectiva, segundo a cultura religiosa, a tradição judaica, a partir da palavra fariseu, né? Qual o entendimento correto sobre isso? Eu gostaria também, aproveitando, padre, complementar, ou melhor, puxar um outro aspecto disso, que quando nós olhamos para o texto bíblico, via de regra, e aqui eu trago um exemplo bem claro, né, daquilo que eu quero propor, como continuidade dessa nossa conversa, padre, e é claro, depois o senhor, por gentileza, interfira quando achar oportuno.
O texto em questão, por exemplo, Lucas capítulo 10. É um texto muito conhecido nosso, né? Aquele da parábola do bom samaritano. Mas ali no capítulo 10, sobretudo a partir do versículo 25, nós temos o início dessa perícope chamado a parábola do bom samaritano. Vocês bem conhecem. Caso alguém tenha o texto fácil aí nas mãos, por gentileza, pegue-o. É Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu só queria utilizar esse texto para fundamentar essa minha ideia, né, como motivação para aquilo que eu quero dizer, na esteira que o padre dizia sobre a questão dos fariseus. Então, no versículo 25, em Lucas capítulo 10, lemos o seguinte, eu estou com a tradução da Bíblia Jerusalém, tá? Então, caso alguém tenha outra tradução, não se espante, né? Só muda aqui e acolá uma palavra, mas o sentido é o mesmo. Então, diz assim no versículo 25, e eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo. O legista aqui em questão trata-se de alguém que é conhecedor da Torá, da palavra de Deus, né? Então, a lei, como é conhecida a palavra de Deus, por isso o legista não é um legista do ponto de vista daquele que nós conhecemos no mundo da medicina, né? E que vai fazer autópsia no caso do cadáver, mas o legista é alguém que conhece a Torá. Portanto, poderíamos atualizar essa expressão hoje, um teólogo, um biblista. Então, diz que um biblista se aproxima de Jesus, o protagonista, o sujeito aí é Jesus, e ele então, diz o texto aqui, segundo a tradução da Jerusalém, levantou e disse para experimentá-lo. Quer dizer, ele, o legista, ou seja, o biblista, o teólogo, com Jesus, e vai experimentar Jesus. Bom, eu não sei você, mas quando eu li esse texto, e assim como esse, tem uma série de outros textos, nos sinóticos e também no Evangelho de João, que vai um pouco nessa linha. Como parecendo que esses homens teólogos, esses homens biblistas, e por extensão os fariseus, porque também havia dentro da comunidade farisaica pessoas que eram versadas nas escrituras, portanto biblistas, ou legalistas, como diz a palavra aqui em Jerusalém. Então, para mim, quando eu li esse tipo de texto, aqui, inevitavelmente, a cena que eu criava na minha imaginação era de alguém tentando colocar Jesus numa situação de desconforto, alguém provocando Jesus, alguém afrontando ele, confrontando ele, mas de uma maneira muito negativa, para tentar mais ou menos desmoralizá-lo, para tentar tirar seu crédito, para tentar talvez deixar ele em uma situação difícil diante daquelas outras pessoas que estão naquela cena. Isso, para mim, era muito comum quando eu lia isso. Isso é tão comum e tão forte ainda hoje que é muito facilmente percebido diante de algumas homilias que acontecem em nossas igrejas, quando textos como esse, por exemplo, aparecem em nossas missas dominicais ou mesmo semanais. Então, é muito comum criar essa cena entre, um lado, Jesus e, de outro lado, seus inimigos. E, via de regra, quem são seus inimigos? Número um são os fariseus. Os fariseus parecem, na verdade, ser o arqui-inimigo de Jesus. Aqueles que o tempo inteiro estão pondo à prova, aqueles que o tempo inteiro estão colocando Jesus contra a parede, deixando Jesus em uma situação desconfortável diante das multidões. Parece que essa oposição, ao menos para mim, isso parecia muito claro, e eu sei que muitas outras pessoas pensam assim, parece que esse cenário permanece inalterado, desse confronto, dessa oposição, dessa rivalidade, eu diria mais ainda, dessa inimizade. Agora aqui, meus irmãos, eu preciso citar algo importante, que o próprio Concílio Vaticano II, para quem não conhece, o Concílio Vaticano II é um importante marco para a Igreja Católica, uma reunião importante que aqui nós teremos algumas viradas, né? Algumas renovações estratégicas do ponto de vista da vida da igreja, e entre elas, por exemplo, uma renovação bíblica, do modo como entender e ler a Bíblia. E nós temos um importante documento escrito no Vaticano II chamado Dei Verbum, a Palavra de Deus. E a Dei Verbum é um documento importantíssimo, muito importante. Eu apresento para vocês lá na página 26 do nosso livro, escrito por mim e por Márcio, no número 19,
algo sintetizado daquilo que é o pensamento da Dei Verbum. E veja o que a igreja diz, os padres conciliares dizem a respeito desses escritos, como, por exemplo, esse que nós acabamos de ler, que foi a parábola do bom samaritano, ao menos o início dela. Então, eu escrevo assim, como acho na página 26, que alguns textos foram selecionados e transmitidos de boca em boca, e isso vai sendo escrito. Portanto, seleciona-se um texto de uma maneira intencional. Diz ainda essa importante declaração, essa importante constituição de Verbum, que pode acontecer de reduzir essas tramas, essas narrativas, justamente em vista de uma síntese para melhor comunicar a mensagem. E um terceiro ponto ainda que esse importante documento nos alerta, no momento da interpretação do texto, que diz que explicando outras em vista da situação das igrejas e preservando a forma de proclamação. Para dizer o seguinte, que nós precisamos estar muito, muito mesmo atento ao modo de entender as Escrituras. E aqui, na verdade, Jesus já nos dá uma boa ideia sobre isso. Quando ele pergunta para o legista, o que está escrito na lei? E depois, na sequência, ele diz, e como lês? E esse como lês poderíamos entender, e como você entende, ou como você interpreta. Evidentemente que o texto escrito que nos chegou, escrito por volta dos anos 80, 90, depois de Cristo, é um texto que, na verdade, nesse momento histórico, ele vai demonstrar muito mais um embate, muito mais um contexto histórico daquele momento das comunidades, do que retratar fielmente o tempo em que Jesus viveu. Isso é muito importante. Esses dados, eles são fundamentais na nossa compreensão do texto. Eles precisam ser pressupostos, ou seja, eu preciso, de alguma maneira, carregar essas informações para, ao fazer a leitura do texto, elas estarem ordenadas na minha cabeça e eu compreender, e dessa maneira não fazer uma leitura ao pé da letra, fundamentalista. Para dizer ainda mais, que é próprio da cultura de Jesus este embate, este debate. Diferente da nossa realidade hoje, quando alguém, por exemplo, questiona outra pessoa, um aluno questiona o professor na sala de aula, ou alguém questiona um conferencista, ou coisa parecida, e parece que as coisas são levadas para o lado pessoal, parece que a pessoa não gostou de mim, não gostou da minha fala, me achou antipático, e porque me achou antipático, ele está me confrontando, ele está me questionando, quando na verdade não existe isso. Ora, se eu não compreendi a tua fala, eu quero entender melhor, então me explique melhor. Ora, se eu sou alguém que conheço muito bem a palavra de Deus, tão bem quanto você, e você me apresenta uma outra perspectiva de conhecimento dessa palavra, ou de interpretação da mesma, me explique um pouco melhor sobre isso, eu gostaria de entender mais a fundo. Portanto, não significa dizer que esses embates em que acontecem entre Jesus e os legalistas, ou os teólogos e biblistas da época, os fariseus, que esses embates seja algo de uma maneira a rivalizar e a criar inimizade, marcadas por disputas de ódios, como hoje, infelizmente, observamos o tempo inteiro em nossa sociedade. Não trata-se disso. Trata-se de querer entender um pouco melhor, um pouco mais seu ponto de vista. Ora, eu tenho um ponto de vista, você também tem o seu ponto de vista, e é legítimo. Os dois pontos de vista são legítimos nesse caso. Entretanto, eu gostaria de compreender um pouco mais o seu ponto de vista. Me pareceu interessante, ainda não compreendi bem, mas acho interessante. Me explica um pouco melhor. Ao tentar aprofundar esse teu conhecimento, ou ao perguntar você para expor um pouco melhor essa tua reflexão, com isso não estou te afrontando, não estou querendo criar uma disputa, uma inimizade, tampouco estou aqui criando algo na questão pessoal, a ter ódio de você ou coisa do gênero, nada disso. Entretanto, o modo como nós lemos essas narrativas bíblicas, de um lado os fariseus e de outro Jesus, elas, via de regra, sempre entram nessa relação da disputa do ódio, da inimizade, da rivalidade, e não conseguimos levar isso para um outro nível, ou seja, no nível do diálogo, de buscar a compreensão, de buscar entender um pouco melhor o outro. E nessa busca, nessa tentativa de compreender melhor um pouco o outro,
eu preciso que ele me diga mais sobre ele, que ele me diga mais sobre seu ponto de vista. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. E quando o Padre Donizete nos dizia que o fariseu exatamente vem dessa expressão do separado, ou seja, aquele que busca viver a palavra de Deus, que busca viver exatamente esses mandamentos de Deus em sua vida, evidentemente que eles não têm a última palavra no que se refere à interpretação bíblica. E nunca eles desejaram isso. Mas é legítimo que eles também, como defensores e zelosos por essa palavra, diante de alguém que se coloca como mestre, como sábio na sua sociedade, também queiram conhecer um pouco mais sobre essas interpretações, essa perspectiva, essa sabedoria. Isso, de forma alguma, pode nos trazer a ideia que hoje é comum em nosso meio, que todo tipo de dúvida que levantamos em relação ao outro, isso sempre está no campo pessoal. E muito mais do que no campo pessoal, estamos sempre nos opostos, ou seja, na polarização e, em casos extremos, mais ainda, na expressão do ódio e cada vez mais destilando isso para outros. O que o senhor pensa, padre? Por favor. Prolongando, professor Marivan, o que você acabou de dizer, eu concordo, mas eu diria o seguinte, que você usou, e com razão, essas expressões fortes, ódio, estereótipo, raiva, mas essas primeiras impressões que nós temos, isso é muito comum entre nós, no mundo cristão, de modo geral, e no mundo católico também, está muito além do texto. Queria voltar um minutinho no texto que você começou citando, precisamente esse texto que introduz a palavra do bom samaritano. Você falava de uma compreensão, digamos, mais antiga de ódio, de briga, de tensão entre Jesus e os fariseus. Se isso fosse verdade, esse texto, ele mesmo, não apresentaria um fariseu, um mestre da lei, um doutor da lei, como algumas traduções apresentam, ou um legista, chegando perto de Jesus, chamando-o de mestre. Mestre, que devo fazer para lhe dar a vida eterna? Só pessoas que são próximas e que são capazes de dialogar pode chamar o outro de mestre, pode, digamos, dirigir a palavra para o outro. Se o teu filho te chama de pai, é porque ele te reconhece como pai. Ou se o teu filho te chama de mãe, é porque te reconhece como mãe. Então, na palavra ela mesma, eu diria, no tratamento, mostra a proximidade ou não. Se ele não reconhece, ele vai dizer, ó, aquele ou aquela. Percebe? A linguagem é diferente. Então, se esse homem, esse doutor da lei, chega para Jesus e diz, mestre, o que devo fazer para lhe dar a vida eterna? Significa que, de um lado, ele está reconhecendo em Jesus alguém que tem uma resposta. E, por outro lado, ele está curioso, mas ele também tem a sua ideia. Então, é mais diálogo do que ódio. E a grande questão, talvez, para nós, que precisa se perguntar, como é que nós não vimos isso? E que nós passamos, digamos, do outro lado, já vendo uma tensão, um ódio, uma inimizade. Será que é só por causa dessa palavra ele veio experimentar Jesus e perguntou? Será que experimentar é necessariamente negativo? Pode ser, eu posso querer testar o outro para colocá-lo em dificuldade, digamos, em público. Aí tem uma maldade da minha parte. Mas não necessariamente. Eu posso perguntar para, digamos, ver até onde ele tem o conhecimento, até onde, de fato, ele pode me ensinar ou trazer algo novo. Me falaram que o professor Marivan escreveu um livro, então eu estou aqui, eu quero ouvir o que ele quer falar sobre o livro, percebe? É positivo, não é negativo. Tiremos o professor Marivan, imaginemos aí o legista. Ele pergunta, ele tem um interesse por Jesus. E a resposta final de Jesus, nesses versículos, e eu termino, é o versículo 24. Não vamos entrar no conteúdo que é o do amarás o Senhor teu Deus, que é um ponto muito importante, que é o ponto central da Escritura, e que é o assunto da conversa entre Jesus e este legista, ou este fariseu.
a resposta de Jesus mostra, digamos, esse carinho, essa proximidade. Escutem a resposta. Jesus diz para ele: respondestes corretamente. Tá ok, boa resposta. Faze isto e viverás. Faça conforme você está dizendo. Coloque em prática o que você mostrou, o que você sabe, a respeito do amor de Deus, a respeito do amor do próximo, e você vai, de fato, já experimentar o que é a vida eterna, já na sua vida. Percebe que é positivo? Tanto do lado daquele que pergunta a Jesus, como agora do lado de Jesus, que reconhece que a resposta é boa e que, de uma certa maneira, o elogia. Como é que nós passamos, e aqui fica o desafio para nós, como é que nós passamos, digamos, de uma relação que parece ser mais de amizade do que de inimizade? Uma relação mais profunda, porque os dois querem experimentar em profundidade o que é essa palavra de Deus e o que ela promete como vida eterna. Como nós passamos disso ao ódio, à inimizade, à tensão, que evidentemente isso vai aumentando. Tem outros textos dos evangelhos que tratam dessa dificuldade. Vocês percebem? Eu levanto essa questão, no fundo, para tentar dizer para nós mesmos. Eu estou questionando o professor Marivan, mas também me questionando como nós passamos de um extremo ao outro. Aqui. Ótimo, padre. Eu acho que esse questionamento ele é muito importante e relevante em nossa vida. Ainda continuando na esteira de alguns textos, né, para exemplificar essa relação, que aparentemente pode ser uma tensão e que no fundo, não tem nada de tensão. Outro texto importante eu gostaria de citar é Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Esse texto aparece nos sinóticos, assim como Marcos também tem esse texto. Eu quero começar com Mateus, porque Mateus, o texto é esse, né, contextualizando, Jesus acaba de ter um embate com os saduceus sobre a questão da ressurreição. Algumas pessoas ali estão observando esse debate de Jesus com os saduceus. E quem são essas pessoas? Segundo Mateus, versículo 34, os fariseus. Porque os fariseus, diz o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 34, os fariseus, ouvindo que ele quem? Jesus é o sujeito. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, pela questão da crença da ressurreição dos mortos, né? Esse é o contexto anterior, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe, novamente, se lá estava para experimentá-lo, agora aqui aparece a fim de pô-lo à prova. Novamente aquela ideia, talvez, de tentar colocar Jesus numa situação desconfortável, colocá-lo contra a parede, sabe? Esses termos vão surgindo e se nós não prestarmos bem atenção, não conhecermos um pouco o contexto histórico do qual foi motivado esses escritos, isso pode nos levar a uma compreensão equivocada, até mesmo, diria, desastrosa. Esse mesmo texto aparece também, por exemplo, em Marcos, no capítulo 12. Se você tiver com a Bíblia, veja também, capítulo 12, versículo 28. O contexto literário imediato é o mesmo. Jesus tem uma discussão com os saduceus em relação à ressurreição, e aí no versículo 28 de Marcos, capítulo 12, não são mais os fariseus, como foi em Mateus que acabamos de ver. O texto é o mesmo, viu, minha gente? É o mesmo contexto histórico. Mas veja que é uma mudança intencional aqui. Se lá para Mateus, quem faz o questionamento a Jesus, depois de ouvi-lo fechar a boca dos saduceus, são os fariseus, agora aqui para Marcos, é um dos escribas. Não é mais o fariseu. Entendendo que escriba poderia ser fariseu também. Poderia ser. Mas poderia não ser. O escriba não é necessariamente um fariseu. Entendem isso? Há uma mudança significativa intencional, importante isso. Então, da mesma maneira, Lucas começa, um dos escribas que ouvira
a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe. Veja que aqui a entonação é outro. Se lá para Mateus, os fariseus que ouviram Jesus fechando a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo, e um deles pergunta, a fim de pô-lo à prova, aqui simplesmente o escriba vê a discussão de Jesus com os saduceus, vê que ele responde bem aos saduceus, porque essa era uma fé comum aos fariseus também, sobre a doutrina da ressurreição, faz uma pergunta para ele. E o que segue é que é interessante, seja para Mateus, seja para Lucas, como o padre Donizete nos lembrou muito bem, você só chama alguém por um nome, ou então dá um título, se você reconhece aquela pessoa com autoridade aquele título. E tanto em Mateus como em Marcos, eles se reportam a Jesus como mestre, reconhecem em Jesus um autêntico mestre, um sábio, e perguntam a Jesus qual o maior dos mandamentos. E Jesus, então, vai citar aqui o maior dos mandamentos. Algo que para nós talvez possa ser uma resposta original de Jesus, uma resposta inédita de Jesus, quando na verdade o que Jesus faz é retomar os ensinamentos da Torá. Ele diz que o primeiro mandamento, retomando o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é tão importante quanto esse, retoma o livro de Levítico 19, 18, e o próximo como a ti mesmo. Então, nesse sentido, Jesus não traz nada de original, nada de inédito. Ele retoma um ensinamento que é próprio dos seus pais, de sua tradição, do seu contexto. E aí o escriba, aqui em Marcos, vendo que ele responde bem, diz assim, tá ótimo, é isso mesmo. Era isso que ele queria ouvir. E veja em Marcos que interessante o que o escriba fala para Jesus, então. Depois Jesus fala o segundo, versículo 32. O escriba disse-lhe, muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único, não existe outro além dele. E continua o texto. Jesus retoma a fala no versículo 36 e diz, Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe, tu não estás longe do reino de Deus. Aqui estamos diante de duas importantes escolas de sábios, de pessoas que pensam, que vivem a Torá em sua vida. Portanto, uma vez mais, não existe oposição, existe complementariedade. Não acha, padre? O padre, antes de se dar continuidade, o Clécio levantou a mão. Sim, Clécio? Clécio? Oi. Você levantou a mão? Sim? Você tem uma questão? Você levantou a mão? Ok. Ele se levantou sem querer. Sim, padre, pode prosseguir. Eu estou plenamente de acordo com o que o professor Marivan acaba de apresentar, e eu queria acrescentar, eu diria, mais um aspecto, o tema, o assunto sobre o qual eles, fariseus, escribas, doutores da lei e Jesus discutem. Estão falando sobre o quê? Precisamente sobre algo que é, digamos, absolutamente central, tanto para eles, judeus, como para Jesus, que dentro dessa mesma tradição. E o central aqui se exprime de duas maneiras. É aquela primeira pergunta, o que fazer para ganhar a vida eterna, mas é um jeito como viver, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade humana, que esteja, digamos, de acordo com a palavra de Deus. É aquilo que é central no Escuta Israel, no Shema Israel, que na resposta de Mateus, do capítulo 22, ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. A questão do amor, o Marivan já nos citava, o amor de Deus e o amor ao próximo. É esta a questão, digamos, importante, chave, sobre a qual eles discutem. E só podem falar sobre o assunto
Quem tem, digamos, familiaridade, quem tem proximidade, quem sabe que isto de fato é central. Quem está de fora nem imagina. Então é mais, eu diria, mais um argumento para dizer essa proximidade entre Jesus e esses escribas e fariseus. Estão falando de alguma coisa, digamos, da cozinha interna, algo de casa. Algo importante, vamos comer. Discutimos o que é importante. Qual que é a parte principal do prato? Aqui, o importante que vai dar a vida é essa questão de escutar Israel, que Deus pede. E é em duas palavras, o amor de Deus e o amor ao próximo. Eu queria comentar somente duas palavras, como amar a Deus. O texto do Deuteronômio, que aqui é retomado no Evangelho, o texto do Deuteronômio fala que se deve amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. As três palavrinhas-chave são essas. É o texto bíblico. A tradição de Israel, e nós devemos isso aos fariseus, através de quem nós conhecemos isto, ela explica, interpreta, os fariseus vão explicar cada uma dessas três palavrinhas. Por exemplo, por quê temos que amar a Deus com o coração? Por que com a alma? E por que com, digamos, o meio ou o poder? Amar a Deus com o coração, a tradição interpreta, e certamente essa é a tradição também de Jesus, que ele partilha, é amar a Deus com todo o teu coração, não com uma parte do coração, não com o coração dividido. Amar a Deus de maneira inteira, com o coração inteiro. Amar a Deus com toda a tua alma. A alma é um jeito de traduzir, mas na verdade significa amar a Deus com toda a tua vida. Também precisa ser entendido durante toda a vida, enquanto esta vida durar. Não é somente um momento da vida, quando tudo vai bem, quando eu estou contente ou coisa parecida. É durante toda a vida. Enfim, a terceira palavrinha, amarás a Deus com todo o teu poder. O que Mateus aqui não diz poder, diz entendimento. Eu já vou dizer por que a diferença. Mas o texto bíblico do Deuteronômio fala amar a Deus com todo o teu poder. E aí os sábios de Israel, e é o tema do livro do Marivan, Jesus, mestre entre os sábios, esses sábios discutem, mas poder, o que pode significar poder? Poder é aquilo que cada homem, cada mulher tem. E todo mundo tem poder. Muito ou pouco. Eu posso ser muito rico e ter milhões, eu posso ter só uma pequena moeda, como aquela viúva do Evangelho, mas aquela moeda ela dá, ela oferece, é tudo que ela tem. Então, com todo o teu poder, significa com todos os meios, com tudo que você tem. Se você for muito rico, vai ser com muitos meios. Mas todo mundo tem algo, tem uma habilidade, tem uma capacidade, tem algo que traz em si, e que é com isso que ele também deve amar a Deus. Esta é a compreensão judaica do Deuteronômio. O que aconteceu no tempo de Jesus é que, com a influência do mundo já, digamos, internacional, grego, estava faltando um aspecto, esse aspecto mais da cabeça, cerebral. O coração a gente sente. A vida é o que nós trazemos em nós. O poder é o dinheiro, é os bens que nós temos. Mas faltava esse aspecto do entendimento, da cabeça, essa dimensão mais intelectual. Então entrou aqui também no Evangelho. Amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua capacidade intelectual. Quem é muito inteligente, tem muita capacidade, vai usar essa capacidade para amar a Deus. Mas todo mundo tem esta inteligência, essa capacidade. Muito ou pouco, não interessa. O que interessa é que este entendimento esteja a serviço do amor de Deus e do próximo. Vocês percebem o quanto, com uma explicação dessa, digamos, abrimos horizontes, olhares novos, e isto, digamos, não é
terreno de dificuldade, de conflito, de ódio entre Jesus e os sábios de Israel. Ao contrário, é um terreno comum, sobre o qual é um patrimônio comum que eles partilham, os sábios de Israel com Jesus e Jesus no meio do seu povo. Então, a compreensão ela é interior, ela não é exterior ao assunto. Não sei se o professor Marivan está de acordo ou quer prolongar outros aspectos, por favor. Plenamente de acordo, Fábio. Eu acho que o professor Ronto da Mediano, alguém quer fazer uma pergunta, né? Por favor. Isso. É o Clécio. Sim, Clécio, que outra vez eu não consegui ligar o microfone. Clécio? Oi, tá me ouvindo agora? Isso, sim, pode fazer sua pergunta. Certo, vamos lá. Desculpa, gente, entrar agora, que eu tava com dificuldade para entrar, tá? Vamos lá. Toda vez quando a gente lê a Sagrada Escritura, quando se fala dos fariseus, pelo menos dá aquele pressentimento que há uma perseguição religiosa, assim, da parte dos fariseus com Jesus Cristo, né? Tanto que tem uma parte do Evangelho que Jesus ele mesmo ele alerta, né? Que a gente deve tomar cuidado com o fermento dos fariseus, tem que fazer o que, como é que fala? Tem uma parte que fala bem assim que, como é que se fala? Fazer o que eles estão dizendo, porém não imitar suas práticas, né? E tem outras coisas assim que mostram. Então, é, a visão que eu tenho deles como se fosse vilão, entendeu? Eu tô usando esse termo aqui sobre a questão dos fariseus, entendeu? Porque tem muita perseguição que fala no Evangelho contra Jesus Cristo, quando ele cita sobre o pão da vida, quando eles, entre outros assuntos, que ele sobre o Pai, é, quando Jesus se denomina como Filho de Deus, entre outros, entendeu? Então, minha visão é essa que eu tenho deles, é como um vilão, entendeu? É isso que eu entendo. E aí, professor Marivan, para Donizete, os fariseus são os vilões, então? Só um Certamente instantinho, não, mas eu deixo o professor Marivan primeiramente reagir, depois eu vou dar uma resposta a partir do livro do Rabino e do capítulo 23, que eu penso que o Clécio, né, isso, Clécio Santos, provavelmente seja esse texto de Mateus 23 que possa dar essa impressão dos grandes vilões. Isso mesmo. Ótimo, padre. Então, justamente o Clécio vai naquela linha que nós iniciamos a nossa fala, né, quando abrimos a live, justamente a impressão primeira que fica é dessa tensão, dessa rivalidade. Isso que o Clécio acabou de externar no seu questionamento me parece muito comum a toda igreja, né, a quem participa da igreja. Infelizmente, eu diria, né, infelizmente. Mas, por outro lado, também, nós temos a possibilidade, como, por exemplo, livros como esse que estão publicados, ou encontros como os nossos, e cursos oferecidos no Centro Cristão Sul Judaicos, e tentar, quem sabe, reverter um pouco essa mentalidade. E eu digo assim, que não existe uma vítima nessa história, né? Não é a culpa do Clécio, culpa minha, ou culpa de quem pensa assim. É justamente porque está aí enraizado na história um certo estereótipo de que essas coisas não se mudam do dia para a noite. Há que se ter tempo para mudar. Todavia, também acreditamos que o processo está em curso, está em marcha, graças a Deus por isso. Então, muito bom, viu, Clécio, quando você tem esse questionamento, participa aqui conosco, né? Então, não se envergonha, não tem vergonha de externar o seu sentimento, a sua impressão. Isso, portanto, não é vergonhoso, ao contrário, eu acho que exatamente a nossa proposta é essa, dialogar para, quem sabe, a partir desse diálogo, apresentarmos algumas outras perspectivas. E se depois vocês estiverem de acordo e acharem que essas perspectivas que não são intuições minhas, do professor Raimundo, do padre Donizete, tampouco da congregação Nossa Tradição. São intuições, são convicções da igreja, que estão pautadas em importantes documentos, sabe, minha gente? Então, não é uma intuição nossa, não foi
Nós não somos seres iluminados que agora estamos falando uma coisa que ninguém mais fala. Isso é coisa de igreja, é ensinamento magisterial. Então, muito obrigado pelo questionamento, viu, Clécio? Por você realmente externar isso e realmente você talvez aqui simbolize a maioria das pessoas hoje no mundo cristão, seja ele tradição católica ou não, que tem justamente esse mesmo questionamento que você. Passo a palavra para o Padre Nicésio. Sim, de acordo, Marivan. Isso mesmo, Clécio. Acho que tem que externar as questões para a gente tentar esclarecê-las na medida do possível. Eu queria dar um elemento de resposta a partir do livro, justamente, que é um dos livros que nós utilizamos para a nossa live. Esse livro, que foi o último que nós traduzimos e apresentamos na coleção, Como Jesus Lia a Torá. Esse livro tem 3 capítulos. Eu me refiro, sobretudo, ao terceiro capítulo, que tem esse belo título dado pelo rabino, Os Fariseus no Evangelho. Então, ele olha como é que esses fariseus aparecem nos evangelhos, e ele diz, e com razão, que tem um crescendo, que vai, digamos, de uma certa diversidade ao questionamento, etc., e vai subindo, a uma certa tensão. E o ponto, digamos, o auge, é precisamente o capítulo 23 de São Mateus. É um capítulo, é uma passagem que nós precisamos situar quem escreve, para quem, e assim por diante, nos diz o Rabino. E o texto, eu diria, um dos elementos muito importantes desse capítulo 23 de São Mateus, começa assim, e é o Rabino citando o texto. Ouçamos a introdução do capítulo 23. E Jesus, falando à multidão e aos seus discípulos, ele fala, portanto, a todos, a multidão são vocês, são eu, é todo mundo, e os discípulos é uma categoria particular, aqueles que são mais próximos dele. Ele disse: os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Ponto. É uma afirmação. Jesus reconhece que os escribas são aqueles especialistas que fazem cópias da Escritura. Tempo de Jesus, até a Alta Idade Média, não tinha livros. Sabe que a primeira Bíblia é de Gutenberg, é de 1400, é da Idade Média. Então, nós não conseguimos nem imaginar hoje que seria de nós sem um livro, sem a Bíblia nas mãos. O que se tinha naquele tempo era a profissão do escriba, é copiar o texto em pergaminhos, em rolos, que você abre para ler e fecha. Como eles existem até hoje nas sinagogas, mas, então, os escribas e os fariseus, veja que aí são 2 entidades, 2 profissões, 2 modos de vida da sociedade da época de Jesus. Jesus disse, eles estão sentados na cátedra de Moisés. A cátedra, nós sabemos, vocês e eu, é da onde se ensina. O bispo da Igreja Católica está sentado na cátedra. De lá ele dá o seu ensinamento. Continua Jesus? Então, fazei e observai o que eles vos dizem, mas não hajais de acordo com as suas obras. Esse é o primeiro versículo. Veja que interessante. Jesus, aqui tem 2 coisas. Jesus reconhece e diz, façam o que eles vos dizem, que eles pedem, que eles ensinam. Mas não hajais de acordo com as suas obras. Os ensinamentos deles são ótimos, mas a prática deles é que Jesus está questionando. Mas esse questionamento vale para eles, mas também vale para vocês e para mim hoje. Entre aquilo que eu falo, o que eu ensino e aquilo que eu vivo, pode não ter adequação. Eu estou ensinando uma coisa e estou vivendo outra. Desta frase, deste início do capítulo 23, é que provavelmente, e é uma crítica, digamos, ferrenha, forte,
Provavelmente é daqui que veio esta imagem, a mais negativa possível, dos fariseus como sendo hipócritas. O que é um hipócrita? É aquele que fala uma coisa e faz outra, de acordo? Se há uma hipocrisia, digamos, para usar a imagem que eu usei no início, uma família, no casal, entre o esposo e a esposa, é que ele falou uma coisa e, por atos, fez outra. Ela falou, prometeu algo, disse assim e fez assado. O comportamento dele ou dela não corresponde àquilo que ele ou ela tinha dito, prometido, afirmado ou se comprometido. Uso a imagem para que vocês percebam, digamos, a atualidade e, ao mesmo tempo, a importância dessa imagem. O ideal é a coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, mas nem sempre isso é possível. Então, a crítica aqui de Jesus aos fariseus e aos escribas é uma crítica, por assim dizer, interna. Jesus está dizendo, atenção, de acordo com aquilo que vocês ensinam, mas em desacordo quando na prática a prática não corresponde. Mas isso não vale só para os escribas e os fariseus. Isso vale, eu diria, para Jesus ele mesmo, para os seus seguidores e para nós. Então, por que eu coloco isso? Para deixar, digamos, talvez um pouco mais claro que a discordância, o fato de não estar, digamos, em comunhão sobre um aspecto e uma crítica, não invalida o resto. Os escribas e os fariseus de Jesus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, quando eles ensinam, eles têm a autoridade do ensinamento. O que falta? Quando a prática, e aqui o quando é importante, Jesus não está afirmando que a prática dele nunca corresponde àquilo que eles ensinam. Jesus está dizendo quando a prática é diferente, aí tem uma contradição, aí tem um problema. O casal se comprometeu, e eu termino, digamos, pela aliança, pela união, pelo compromisso entre os dois, prometeram diversas coisas. Quando esse compromisso não dá certo na prática, aí está a dificuldade. Mas é quando isso acontece. O que se espera é que sempre dê certo, que não tenha dificuldades. Uso a imagem para que vocês, talvez, perceberem melhor o que está em jogo aqui com relação a essa crítica aos fariseus e os escribas. Marivan, se quiser, por favor, prolongar a respeito do... Só uma palavrinha, do professor Raimundo, só uma palavra. Eu vi que o Clérison também levantou a mão ali, quer fazer uma interação conosco. Só para dizer assim, né, padre, e ter mais amigos e amigas, Jesus nos parece na linha profética, dos profetas. Também observamos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias, dirigindo duras palavras contra o seu povo, mas nem por isso ele deixou de fazer parte desse povo. Ele incluía-se também nessa vivência. Agora, essa exatamente é um dos chamados do profeta, denunciar aquilo que não caminha bem. Mas essa denúncia não significa, como bem disse o padre Donizete, invalidar tudo aquilo que é positivo, que é importante para a tradição e para o povo. O problema é esse, que nós vamos, de alguma maneira, criando rupturas, vamos fragmentando. Então, parece o que fica para nós exatamente essa admoestação de Jesus aos fariseus, e jogando tudo o resto fora. E esquecemos, repito, reitero, Jesus está na mesma linha profética. Os profetas também, o tempo inteiro, admoestaram o povo de Israel, justamente no momento em que eles começam a desviar ou a serem infiéis à palavra de Deus. Ora, Jesus faz a mesma coisa. E nem tão pouco os profetas deixaram de fazer parte de um povo, como Jesus também deixou de fazer parte daquele povo. Ele continua nessa linha de continuidade. Pois não, professor Raimundo? Muito bem, nós temos aqui duas indagações e também o Clériston tem uma questão. A primeira é, será que os professores podem falar um pouco sobre relatos de controvérsia entre Jesus e os fariseus, estrutura e finalidade dos relatos, controvérsias dentro da mentalidade judaica? Né? Não sei se é possível dar uma palavrinha sobre isso. E nós temos aqui a indagação da Ediana,
Se os fariseus protegiam a Torá, em algum momento eles achavam que Jesus não estava cumprindo a lei na época? Padre, quiser iniciar, padre, por favor. Sim, ok. Então, são duas questões bem distintas. Há controvérsias e as controvérsias são bem específicas. Um assunto, eu diria, bem específico de controvérsia entre Jesus e os fariseus é a respeito do sábado. Mas isso talvez seja objeto de um outro encontro nosso, porque é mais complexo e longo. Mas eu diria, em poucas palavras, precisamente porque a observância do sábado é tão importante para Jesus como para os fariseus, que a controvérsia é uma espécie de debate interno sobre o entendimento, o que significa para cada um o sábado. Tem em mente, sobretudo, aquele texto onde os fariseus perguntam a Jesus se é permitido curar ou não, salvar ou não em dia de sábado. A preocupação deles é com a vida. Mas a resposta de Jesus também é. E ele mostra, digamos concretamente, fazendo o bem, a resposta que ele dá. E como é que ele faz o bem? Precisamente curando alguém que estava doente no dia de sábado. Então, a imagem de alguém que está doente tem uma urgência, você não pode deixar, digamos, esperar. Um doente não vai esperar a semana seguinte até ir a um outro hospital ou até o próprio socorro abrir, ele corre risco de vida. Então, é questão de urgência. Imaginem que isso durante o dia de sábado, então é a prioridade da vida. Mas a controvérsia é justamente sobre o sentido mais profundo ou não a ser dado ao sábado. E o sábado é uma instituição, digamos, primordial e importantíssima da tradição judaica e importante, evidentemente, também para Jesus. Isso a respeito da controvérsia. Eu não respondi, mas eu estou levantando, eu diria, a complexidade. Por outro lado, eu diria que tanto os fariseus como Jesus, à sua maneira, cada um deles querem viver essa palavra, querem proteger a Torá, querem transmitir esta palavra, que é a Torá. E um diferencial, talvez, e aqui nós vamos ter consciência disso, é que Jesus não só ele quer viver e transmitir essa palavra, mas ele, o seu entendimento mais profundo é esta palavra viva, é ele, está encarnado nele, ele traz nele esta palavra. Percebe como aqui tem, digamos, um certo salto. Não se trata mais de uma palavra que Deus deu, é uma palavra que agora é viva, que é ele mesmo. E aqui sim pode ter, digamos, ponto mais delicado de debate, quando você olha do exterior e quando você, digamos, Jesus ele mesmo, aquele que crê em Jesus o Cristo, olha do interior, ele se torna essa palavra viva. Mas aqui eu diria de um outro nível de profundidade. Mas eu termino lembrando que o professor Marivan já acabou de dizer, o fato de haver uma crítica, o fato de perceber, por exemplo, que um profeta, o outro, Amós, Oséias, fazem críticas à maneira como se observa ou não observa, de modo geral, a crítica é para quando não tem a prática, a observância da palavra, essa crítica ela é interna e ela tem uma preocupação pedagógica. Qual que é a pedagogia? Volta, Israel, ao teu Deus. Muda de vida, meu irmão. Perceba que isso é importante, isso tem que ser vivido. Isso é palavra de Deus, isso é vital. O que está em jogo é a vida, percebe? Então, isso é importante na Escritura e é importante para Jesus. Então, a controvérsia, quando ela existe, são poucas e limitadas, elas tratam desses assuntos, digamos, vitais, centrais. Não é coisa, digamos, periférica. Não são coisas controversas sobre coisas secundárias. Perfeito, padre. Só para uma palavrinha, Raimundo, na questão da Ediana,
Eu não me recordo agora a pergunta dela, mas alguma coisa relacionada que... Tá aqui, ó. Ela perguntou o seguinte: se os fariseus protegiam a Torá, em alguns momentos eles achavam que Jesus não estava cumprindo a lei na época? Então, não nos parece que existe essa percepção. Primeiro que nem todos os fariseus dá essa impressão de ser inimigo de Jesus ou ser sua oposição. Devemos recordar que muitos fariseus faziam parte do convívio de Jesus e até mesmo passaram a ser seus seguidores. Entre eles, talvez o mais ilustre, podemos chamar o José de Arimateia e mesmo Nicodemos, que é aquela passagem emblemática em João capítulo 7, quando vão prender Jesus na festa Sukkot, e ali começa um debate e ele se coloca em defesa de Jesus, né? Então, e ele é criticado por isso. Então, muitos fariseus também estavam no ciclo de amizade de Jesus. O que nos parece aqui, e Padre Nizete pode nos ajudar com essa questão, eu me lembro de um livro que uma vez eu li, chamado Um Rabino Conversando com Jesus, ou algo assim. É de um judeu chamado Jacob Neusner, se eu não me engano. Muito interessante esse livro. Inclusive, temos na biblioteca, lá no Centro de Estudos. Então, ele faz mais ou menos um pouco a ideia de que vamos se transportando para a época de Jesus e observando todo o ensinamento de Jesus, e, ao final de tudo, resumindo, ele entra em crise. Ele fala assim: ou realmente esse fulano tem autoridade absoluta e, de fato, é Deus mesmo, ou então ele é um charlatão, é um farsante. Então, na verdade, Diana, nos parece, conhecendo um pouco o modus operandi do povo da época de Jesus, né, sobretudo nas escolas dos sábios de Israel, Jesus aqui está inaugurando mais uma das escolas. Como, por exemplo, havia a escola de Hillel e Shammai, depois assim por diante, vai se dando ao longo do tempo. Jesus agora também inicia a sua própria escola, por assim dizer, o próprio modo de ler as escrituras, de interpretar, tomando como, claro, como prerrogativa que ninguém ali naquele momento o entendia como sendo Deus encarnado. Isso é algo a posteriori, depois da ressurreição. Mas tendo em vista aquele momento, do contexto histórico, se eu e você estivéssemos lá, por exemplo, talvez fosse muito difícil imaginar essa encarnação de Deus na pessoa de Jesus. Agora, seria muito fácil acreditar que Jesus ali estava inaugurando uma nova escola para dizer assim, uma nova mentalidade, um novo jeito de ler as escrituras, um novo modo de interpretar e de viver essas escrituras no dia a dia. O que não estava em desacordo com aquilo que já existia, uma vez que existiam diversas escolas. É próprio do mundo judaico essa diversidade, e a diversidade, naturalmente, ela não é exclusiva, ela não cria rupturas, ao contrário, ela acolhe, ela aceita, porque tudo isso faz a palavra de Deus mostrar a sua força junto à comunidade. Então, eu penso que não existe essa ideia que os fariseus tinham de Jesus, que estava contrário à lei, mas que Jesus coloca-se de um modo agora totalmente novo, diferente, pelo menos daquilo que a gente entende hoje lendo os textos, de um modo a posteriori. E talvez isso choque as pessoas do seu tempo. Por isso me lembrei desse livro de Jacob Neusner, um judeu. Ele faz um pouco essa narrativa, esse diálogo, como se tivesse transportado para aquela época, e segundo a sua concepção, a sua mentalidade, aquilo que ele acredita, e ouvindo tudo aquilo que Jesus está anunciando, ele entra em crise. Mas é uma crise que não leva a pessoa à falência, por assim dizer, mas a repensar alguns valores, algumas questões. Não sei o que o Padre Donizete acha disso, padre. De acordo, Marivan. Eu queria acrescentar um outro aspecto, eu diria que é importante, assim, de maneira mais ampla, dois pequenos pontos. O primeiro dele, eu diria, é que no primeiro século, no tempo de Jesus, quando a gente olha, digamos, as culturas próximas que Jesus conhecia, vocês sabem que Jesus viveu no primeiro século na Palestina, que não se chamava Palestina, é o nome errado, mas era uma região dominada pelos romanos. E essa dominação vai até o fim, nos anos 70, quando tem uma destruição final e, de fato, vira completamente, digamos, uma região na mão dos romanos. Entre os romanos, você tem o famoso, por exemplo, você tem figuras de pessoas humanas que consideravam divinas. César Augusto, quando Jesus nasce, São Lucas nos apresenta o recenseamento do tempo de César. O nome dele é César, só que, olha, o nome tem um sobrenome, Augusto.
é o grande. Ele é considerado, por boa parte dos romanos, como sendo uma espécie de Deus. Então, essa é a mentalidade, digamos, do primeiro século. Que humanos, pessoas humanas como vocês e eu, que se reivindicam, de uma certa maneira, de um grau de divindade, até mesmo a pretensão de ser o grande Deus que domina tudo. Este é o mundo do primeiro século. E o judaísmo, o povo judeu e os fariseus em particular, não seguem, não concordam com isso. Tem um Deus que é único, é de cima para baixo, é Ele que é o Criador, é Ele que vem, Ele que nos dá a palavra. Então, se o contexto é esse, veja a dificuldade de Jesus, a autoridade de Jesus não é tanto o que Ele diz, o que Ele faz. A autoridade de Jesus é de quem Ele é. E Ele se apresenta como vindo, digamos, não é um simples humano, é alguém vindo da parte de Deus. Mas o movimento não é, digamos, como um César Augusto que se pretende de Deus, que seria mais natural, de uma certa maneira, e até mais compreensível, é alguém que vem de cima, da parte de Deus. Daí a dificuldade para se compreendê-lo. Tanto no mundo pagão, como no mundo entre os judeus e, em particular, entre os fariseus. Quem que é este homem? É Messias, é o Elias, é um dos profetas, olha o jeito como ele fala. E ele diz que ele é mais do que isto. Ele vem da parte de Deus. Vocês percebem um pouco a dificuldade, como nós vamos entender quem é Jesus o Cristo? E isto é ele. Outra coisa, e aqui eu termino acrescentando um outro elemento, é quando nos anos 60, 70, 80, no final do primeiro século, essas questões voltam. E aí, por que nós não criticamos mais os saduceus? Os saduceus praticamente acabaram. Com o fim da revolta romana, eles eram, na grande maioria, sacerdotes, foram massacrados, etc., perderam tudo e perderam até a vida. Os fariseus que tentaram assumir a vida do povo em mãos, eles estão, digamos, agora ganhando importância. Então, eles que sobressaem. E são eles que vão aparecer nos evangelhos de maneira positiva e, às vezes, de maneira negativa. E os evangelhos colocam esses fariseus, esses questionamentos, como se fossem questionamentos a Jesus: com que autoridade tu fazes isso? Mas, na verdade, não é mais a Jesus, é aos discípulos de Jesus que diz que a autoridade de Jesus vem de Deus. Mas, então, ele é Deus ou não é? Se ele é Deus, como é que ele age assim? Percebe? Tem algumas discussões nos evangelhos que é precisamente sobre quem é esse Jesus. E isto, sim, eu diria, merece, tem a sua riqueza e a sua profundidade. Mas nós precisamos distinguir se é Jesus que está se colocando ou se é, digamos, uma escola, alguém posterior, os discípulos ou um grupo de fariseus que agora estão curiosos, estão se perguntando, mas, afinal, quem é esse Jesus que vocês seguem e que querem que nós também sigamos? Nós temos o nosso Deus. É o Deus que deu a Torá a Moisés. Quem que é ele? Percebe o questionamento? E, mais uma vez, isso ainda é interno a este mundo que quer compreender não só a palavra de Deus, mas quem é Jesus Cristo com relação à palavra. Muito bem. O Clériston levantou a mão. Sim, Clériston. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Somos sim, pode falar. Ah, ok. A minha pergunta vai muito na linha do que o padre Donizete falou, só que numa questão um pouco mais prática. Se colocarmos aí os evangelhos, mais os sinóticos, né, na mesa, qual deles que a gente encontraria mais dificuldade de compreensão nessa linha? O que seria mais preocupante, né? Qual deles seria? Por que motivo? Mais pelo contexto que o padre Donizete comenta,
mas justamente pela nossa interpretação, realmente, linhas de pensamento, né? Qual o problema de um evangelho específico que nos leva nessa linha? Professor Marivan, se quiser começar a responder, senão eu começo. Pode começar, padre, por favor. Eu diria, Clédisto, que, bom, uma visão tradicional dos evangelhos, nós temos 4 evangelhos, que vai, digamos, do mais antigo ao mais recente, do evangelho de Marcos até o evangelho de São João. Evidentemente que tem um crescendo, e para fazer assim, para simplificar e dizer de maneira, digamos, clara e o mais simples possível, o Evangelho de Marcos é o mais resumido, é o mais narrativo, é o mais, digamos, terra a terra. O Evangelho de São João é o que tem, digamos, é o supra-sumo, é o que tem de maior em termos de grandeza. A começar do prólogo. No princípio era o verbo se encarnou. Olha a imagem, estava lá nos céus, veio para a terra. E aí fala de toda essa realidade. Então, mas o Evangelho de São João, como ele não faz parte dos sinóticos, eu diria, para falar do assunto que nos toca aqui a respeito dos fariseus, esse crescendo de dificuldades, ele vai, de uma certa maneira, do Evangelho de Marcos, passando por Lucas, mas onde a dificuldade é maior é precisamente com o Evangelho de São Mateus. Nesse sentido, alguns estudiosos se acordam, isso já há muito tempo, para dizer que o Evangelho de São Mateus é o mais judeu, mas é também o mais anti-judaico. Ele é o mais judeu porque ele é escrito por pessoas que vêm da tradição judaica, ele é o mais judeu porque ele quer explicar essa realidade nova de Jesus para o mundo de expressão judaica, a sua comunidade, a comunidade para quem o Evangelho de Mateus se dirige a uma comunidade, digamos, de maioria de origem judaica, tudo isso. Isso é o mais positivo. Mas o negativo é que, quando você fala para dentro de casa a gente sabe também, digamos, as coisas sujas que estão embaixo do tapete. Não tem segredo, nós sabemos. Daí, por exemplo, o capítulo 23 e esse grande debate que é o ponto alto a respeito dos fariseus. E a grande crítica é: ótimo, fariseus, quando vocês ensinam e quando vocês praticam o que vocês ensinam. Mas discordância, controvérsia, crítica, quando vocês ensinam uma coisa e vivem ou fazem outras. Mas percebe, ainda é um debate interno. Por outro lado, e eu termino, o próprio Evangelho de Mateus apresenta, por exemplo, isso é interessante, uma genealogia de Jesus que coloca Jesus dentro da história do povo judeu, falando lá do início, passando por Abraão, por Davi. A genealogia de Jesus, vocês sabem bem, coloca 4 mulheres, coisa assim rara, extraordinária. Não é só uma homenagem às mulheres, é para mostrar que entre essas mulheres tem uma delas que é a última de quem ele nasceu, que é Maria, que está, digamos, na descendência, ligado a José e assim por diante. Vejo que tudo isso é positivo e que é profundamente, digamos, enraizado dentro da própria história da Escritura. Também Mateus apresenta, digamos, Jesus como o novo Moisés. O que fez Moisés? Recebeu de Deus a Torá no Monte Sinai e deu ao povo. O que faz Jesus no Sermão da Montanha? Ele pega essa Torá e agora, eu, porém, vos digo, ele explica novamente essa palavra de Deus agora aos seus discípulos. É o Sermão da Montanha, que é bem longo, desenvolvido no Evangelho de São Mateus. Vocês percebem que tem, digamos, belíssimas imagens e textos positivos e tem algumas dificuldades. O essencial, como diz um velho ditado, é não jogar a criança com a água do banho, é distinguir e guardar o essencial. Precisamos, portanto, de discernimento
para ver aquilo que é, digamos, importante, fundamental para nós. Muito bem. Observa, turma, então, que, essas indagações, né, são diversas, né, a gente poderia passar aqui a noite toda ouvindo tanto o Padre Donizete como o Marivan, são várias indagações que vão surgindo, né, sobre esse assunto. Por isso, então, a necessidade aí de um curso, né? Então, antes de passar a palavra tanto para o professor Marivan como para o Donizete, para fazer o encerramento dessa live, e que corresponde à nossa primeira aula, eu gostaria aqui de dar uma palavrinha sobre o nosso curso, convidar cada um de vocês, e também para que vocês possam estender também esse convite para os seus amigos, seus familiares, que querem, então, compreender essa relação entre judaísmo e cristianismo, entre os fariseus e Jesus, compreender melhor esse patrimônio espiritual comum que é a Sagrada Escritura. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A boa parte de vocês já receberam o plano, mas os demais não. Só me avise se eu estou conseguindo compartilhar. Está aparecendo a minha tela? Agora sim. Ok? Então, está aí a proposta do mini curso, ok? Como Jesus lia a Bíblia, que está errado, é um anacronismo, né? Eu já corrigi. É como Jesus lia a Escritura. Jesus não conheceu a Bíblia, né? Mas sim a Torá, né? Conforme o título do livro do Felipe Haddad, como Jesus lia a Torá. Então, no nosso curso, como Jesus lia a Escritura, um estudo da relação entre o Mestre Jesus com os sábios fariseus. E aqui está a ementa, está aqui a motivação, né? Jesus foi um judeu inserido em seu povo, vocês perceberam isso então nessa noite, nessa live, vivendo a realidade do seu povo, empenhou-se no conhecimento da palavra de Deus, ou seja, a Torá, e debateu as suas interpretações com os sábios do seu tempo, principalmente com os fariseus. Nesse sentido, esse curso tem como finalidade propor algumas reflexões sobre as seguintes indagações. Então, esse curso que vai ser ministrado por mim e pelo professor Marivan, nós vamos tentar aí refletir com vocês essas indagações. Por exemplo, quem são os sábios de Israel e como Jesus se relacionava com eles? Qual a relação entre Jesus e a Torá, que nós chamamos de Bíblia? Como ele a interpretava e praticava? Então, a partir dessas indagações, nós organizamos então o nosso curso aí em 8 aulas, 5 capítulos, para exatamente nos chamar a reflexão o número 5, que corresponde à Torá. Na segunda aula, nós teremos aí uma abordagem histórica, conforme o livro do Felipe Haddad. Depois, nós vamos estudar no primeiro capítulo quem eram os fariseus, né? O padre Donizete deu uma palavrinha da definição, falou pouco sobre os fariseus, nós vamos retomar esse estudo. Depois veremos os fariseus no Evangelho, tema esse que está presente nos 2 livros, não é? Depois, Jesus e os fariseus. No quarto capítulo, o judaísmo de Jesus, isso é importante, como vai dizer o Santo Papa, São João Paulo II, quem se encontra com Jesus se encontra com o judaísmo. Então, isso é interessante, o Papa João Paulo II nos ensinando nesse sentido. Em fazer experiência com Jesus, a gente não está fazendo a experiência do catolicismo, do cristianismo, mas sim do judaísmo. Sem compreender o judaísmo, a gente não compreende a pessoa de Jesus, não compreende o Novo Testamento, muito menos o cristianismo. E aí sim, nós encerramos o curso conforme também um capítulo do livro do professor Marivan, que vai trabalhar sobre o judaísmo e cristianismo. Essa relação. É uma das perguntas que nós podemos também fazer. Por que que um rabino, como no caso aqui Felipe Haddad, estuda o Novo Testamento, fala sobre Jesus? E por que que é importante para nós cristãos estudar as fontes judaicas, tá bom? Então, eu convido cada um de vocês a fazer esse curso. Eu vou colocar aqui os contatos no chat. Passo a palavra agora, então, para o padre Donizete, para o professor Marivan, para fazer as considerações finais. E desde já, como sempre, agradeço a presença, a participação, a confiança nesse trabalho e nesse estudo. Professor Marivan, padre Donizete. Pois não. Eu acho que você pode parar o compartilhamento de tela, professor Raimundo. Você está compartilhando a sua tela, aí você está explicando. Pode parar. Isso. Ok, estava conseguindo finalizar, ok. Ótimo. Bom, eu quero primeiro agradecer, né, a participação de todos vocês. Espero que vocês continuem, perseverem nesses nossos próximos encontros.
também ajude-nos no processo de divulgação. Quero reiterar que aqueles que ainda não receberam os livros, mas já me passaram o endereço, nós temos encaminhamento, fizemos as postagens, que levam um certo tempo. Aquelas pessoas que estão aqui próximas de nós, seja lá em São Paulo, no Centro de Estudos, aqui em Mauá, região, nós mesmos levaremos depois o livro para vocês, né, para que agilize o processo. Quero reiterar uma vez mais a questão, sobretudo para aqueles e aquelas que não conhecem o Centro Cristão de Estudos Judaicos. Vocês terão aí ótimas oportunidades para nos conhecer um pouco mais de perto, sobretudo com os 2 novos cursos que iremos iniciar na próxima semana. Na terça-feira, dia 13, daremos início ao curso de homilética, um curso com duração de 2 semestres, bem rápido, um curso de extensão, que ajuda na questão da oratória, na questão de como organizar as ideias e transmitir bem a mensagem com conteúdo, né? Isso nos parece muito importante. E o segundo curso vai ser iniciado no dia 15 de setembro, portanto, na próxima quinta-feira, o curso de hebraico bíblico. Quem tem paixão e desejo às Sagradas Escrituras, quer conhecer um pouco mais de perto os textos originais, aprender a decodificar, a ler, a entender aquelas letrinhas que parecem estranhas a nós no primeiro momento, aqui está uma ótima oportunidade. Vamos iniciar lá do básico mesmo, né, no processo de alfabetização, e não tenho dúvida que ao final dessa primeira fase, você já vai identificar as letras, vai conseguir juntar as letras, formar sílaba, e pouco a pouco vai conseguir ler, e depois também vai interpretar, fazer a sua própria tradução desses textos. Não tenho dúvida disso, basta acreditar em você. Depois, caso queiram, né, entre em contato conosco. Além desses cursos, temos outros cursos no Centro de Estudos, como, por exemplo, aos sábados, o curso de Cultura Judaico-Cristã, História e Teologia, que é o grande carro-chefe do Centro de Estudos, como aquele que transmite o carisma e a identidade dos religiosos na Serra de Sion. Temos Ciência Religiosa, um curso de 2 anos de duração, muito impactante também e muito forte no sentido de promover, então, essas reflexões teológicas e aprofundar o conhecimento dessas verdades de fé a nós assumidas. Temos curso de aprofundamento, temos curso de Desvelando o Apocalipse, que é o professor Raimundo que faz às quartas-feiras, História da Igreja, às quartas-feiras também com o professor Márcio. Enfim, eu sei que muitos de vocês já estão, de algum modo, em um ou em outro curso, já fazem parte, mas quero ressaltar e reiterar, sobretudo, aqueles que ainda não nos conhecem, e aí tem uma boa chance e oportunidade de nos conhecer um pouco mais de perto, tá bom? Agradeço uma vez mais, muito obrigado a presença de cada um de vocês, a vocês também que vão nos acompanhar via gravação, assistindo essa aula depois. Essa live vai ficar de modo público, ou seja, ela vai cair na internet. Então, sinta-se acolhido e convidado para, junto conosco, nos aventurar um pouco mais nessas narrativas bíblicas e conhecer um pouco mais essas tensões, essas tramas que ocorrem o tempo inteiro e que faz parte não só do universo bíblico, mas eu diria da própria convivência humana. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e até a próxima sexta. Donizete? Obrigado, professor Marivan. Eu também me alegro que estejamos começando hoje, eu diria com vocês, novos, esse grupo aí com o professor Raimundo e o professor Marivan. Eu não vou me referir ao livro do Marivan, já que durante os próximos encontros ele mesmo vai trabalhar o seu livro. Eu queria só terminar, e hoje nós nos propusemos a fazer um pequeno diálogo, assim, no fundo, como se fosse um aperitivo para dar gosto, para criar um interesse, para que vocês se motivem, que continuem. Foi só aperitivo hoje, então vai ter outros encontros e vocês vão aprofundar. E, digamos, para terminar em forma, digamos, de aperitivo, precisamente, para deixar vocês com água na boca e com vontade, digamos, de querer mais e continuar esse trabalho, esse estudo, eu queria lembrar que esse livro do Felipe Haddad, então, Felipe Haddad é um rabino. E é interessante, aqui talvez esteja a novidade, é que um rabino, como rabino, portanto, ele tem a sua sinagoga, a sua comunidade, é um mestre para os seus, ele também se dá o direito de ler os evangelhos. É o que ele faz aqui.
E a leitura dele é olhando os evangelhos, ver como Jesus lê, vive, segundo a palavra de Deus. E ele pega, digamos, esta questão ligada aos fariseus. Eu vou dar só um exemplo que é interessante. Vocês conhecem aquela passagem que é citada nos evangelhos a respeito do puro e do impuro. Com isso, eu desenvolvo, digamos, eu provoco a curiosidade de vocês, depois a lerem isso no livro. O que torna o homem impuro? Aquilo que vem de fora, que ele, digamos, vai se alimentar, ou aquilo que está dentro dele? Essa é a questão levantada por Jesus, e Jesus dá uma resposta muito clara, que está ligada, digamos, à própria tradição bíblica, ligada à própria tradição desde o início das Escrituras. E o Rabino, de maneira, digamos assim, interessante, de maneira nova, ele relaciona isso já com o Gênesis, dizendo, olha, no livro do Gênesis, na história de Adão e Eva, de uma certa maneira, ele podia dizer para Adão e Eva, diga-me, Adão, com quem tu andas, eu direi quem tu és. Adão e Eva estava tudo bem no paraíso, depois tem uma dificuldade, portanto tem um problema. Mas eles estão bem e estão em boas companhias. E uma das companhias de Adão e Eva, por assim dizer, é o próprio Deus, que quem os coloca no paraíso, quem os assiste, quem pergunta a Adão onde estás, e assim por diante. Então, isso é a questão da companhia, da presença. E o Rabino estende isso para a questão da alimentação e atualiza esta pergunta, ou esta afirmação, falando agora do alimento. Diga-me o que tu comes e eu direi quem tu és. Para explicar que a questão do puro e do impuro, na tradição judaica e na tradição judaico-cristã, está ligada em parte à alimentação, mas alimentação no sentido de cuidado de si, cuidado do corpo, cuidado da pessoa. Isso nunca foi de tanta atualidade como hoje. Você não vai comer um alimento envenenado, você fica atento se o alimento, digamos, foi produzido em boa qualidade, você não vai comer algo que está estragado, porque você sabe da consequência que isso pode ter para você mesmo, para o seu organismo. Então, usando esta imagem do cuidado da alimentação, ele explica, ele transfere isso para a resposta de Jesus. O que faz mal ao homem? E aí está a novidade, é aquilo que sai de dentro de nós. E o que sai de dentro de nós é aquilo que nós temos de mais interior, e que é dado pelo próprio Deus. Se Deus nos deu uma vida, se Deus nos formou a sua imagem e semelhança, se Ele nos deu esta vida, Ele espera que saia o mais positivo possível de nós. E nem sempre isso acontece. Sai coisas negativas. Sai ódio, sai, digamos, ações que não são boas. E São Paulo, em uma passagem, em uma de suas cartas, ele faz a lista, digamos, de tudo aquilo que de ruim que sai de nós, de dentro de nós, que o humano é capaz de produzir e que não vem de Deus. E é interessante que o Rabino faça essa abordagem para mostrar que, de fato, esse cuidado conosco e o cuidado com os outros, com quem nós falamos, com quem nós dialogamos, seja com Deus, através da espiritualidade, da oração, do nosso relacionamento, seja com aqueles que são próximos de nós, seja em termos de fraternidade com quem nós convivemos, aí o que está em jogo é aquilo que nós trazemos de bom, de positivo em nós, e pode também trazer, nós podemos também trazer coisas ruins, negativas. É interessante que um rabino faça essa leitura e que nos mostre, do seu jeito, como é que tem essa continuidade entre a Escritura e o ensinamento de Jesus. Eu queria deixar isso como mensagem, então, para que vocês, digamos, fiquem com vontade e esperando mais do professor Marivan e do professor Raimundo, que vai trabalhar conosco nesses próximos encontros. É uma alegria, mais uma vez, e eu termino dizendo, é uma alegria tê-los conosco no Centro de Estudos,
que esse seja o primeiro de muitas atividades e cursos que vocês estão nos encontrando e descobrindo no Centro Cristão de Estudos Judaicos agora, que seja o início de uma longa caminhada conosco. Vocês possam aproveitar, aprender mais sobre as Escrituras, sobre o nosso Senhor, e que isso também sirva para que vocês possam, digamos, viver mais segundo esta palavra, que é palavra de vida na tradição judaica, e que é palavra, como nós dizemos sempre em tradição cristã, que é palavra de salvação, que é palavra que traz algo de salutar, de fundamental, de vivo para nós. Deus abençoe a todos, boa noite, bom curso, e até breve aqui ou no Centro de Estudos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Padre, pela presença, pela partilha da palavra. Obrigado pela sua Marivan, pela parceria. Eu agradeço também cada um de vocês. E vocês que estão assistindo essa live gravada, fica aí mais uma vez o convite, né, de dar continuidade na leitura, no estudo desses dois livros, né, de fazer esse curso. É aquilo que nos ensina a tradição rabínica. Quando 2 ou 3 está em volta da Torá, é a Shekhinah, é a presença de Deus. Jesus, sendo judeu, vai fazer a seguinte leitura: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, eu não tenho dúvida que toda vez que nós nos encontramos para fazer o estudo de um livro, para ler um trecho da palavra de Deus, é a Shekhinah, é a presença de Deus, nós estamos diante do Eterno, nós estamos diante de Jesus. Então, isso é maravilhoso, estar junto com vocês. Espero, então, mais uma vez, então, a partir da semana que vem, encontrar cada um de vocês, seja nesse curso, seja em outros cursos do centro, tá bom? Toda Rabá, muito obrigado, Shalom, e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.